Será que a solidão acabou? Nós não sabemos mais ficar sozinhos, nem sabemos mais ficar acompanhados, né? Quando nós estamos sozinhos, a gente logo pega um celular, vai se entreter, começa a assistir uma série e rolar o feed do Twitter, e quando a gente está junto das outras pessoas, uma coisa parecida acontece. Cada um está meio isolado, sem estar sozinho e sem nem estar acompanhado. E acaba que a gente, ao mesmo tempo que não tem tempo de reflexão, quando deveria estar com os nossos próprios pensamentos, a gente também não tem tempo de interação quando está junto com as outras pessoas, né? E não só pelo celular. A gente se junta para conversar, mas não conversa, está no meio de uma festa, ou vai ver um filme, ou sempre tem um intermediário isolando as pessoas umas das outras, e quando elas estão sozinhas, isolando elas dos próprios pensamentos. E esse é um grande drama, né? A gente não consegue mais ficar sozinho, nem acompanhado. E aí, cara? Não tem mais o som do Eu agora silêncio. estou pensando só nos movimentos peristálticos do meu organismo, que eu já sou velho. Sobre o pensamento solitário. A solidão Isso da velhice individualíssimo. é uma maravilha, Não, é complicado esse assunto, porque você está falando de um jeito mais geral, né? Assim, Sim, né? Porque aqui, por exemplo, a gente evita fazer esse tipo de coisa, né? Sim, Quando a gente não dá pra... tá, Não é... Faz até. Eu até sou Boa um parte pouco do- faço. Ainda faço uma meia-culpa. Agora também, não, eu faço porque meu celular tem coisa muito mais interessante de conversar com vocês, mas por é estar verdade. aqui... Não, isso não é, né? não é de Pô, todo errado. Tem toda a obra de William Shakespeare, eu quero saber o que o Carlão tá falando. Não, mas em grego ainda. Não, mas tem o Carlão lendo Shakespeare no minicast, inclusive. Exato, tem até o Carlão Coisa aqui. se horrorosa. quiser. Não, mas realmente é um negócio que chama, né? Que se você está distraído, normalmente, no meu caso, eu percebo quando você está meio mal, meio chateado, meio triste, é uma coisa que você meio que foge para ali, né? Não tem essa... Eu acho que é porque também a solidão, no senso comum, a solidão acabou virando uma coisa completamente negativa, né? E não é, né? A solidão pode ser, você precisa saber lidar com isso. Não que eu saiba, né? Mas eu acho que esse é o caminho para reflexão, para você tomar decisões, porque agora tudo é coletivo, né? Quer dizer, a coisa parece que não consegue, o cara não consegue pensar sozinho, ele precisa pensar com a patota, com o grupo. Então, quando ele está sozinho, quando ele se sente só, ele fica num abismo, perdido. entendeu? Fica completamente Tem uma outra coisa que perdido. o Né? movimento oposto também acontece, né? Que o cara, muitas vezes o cara vai, sei lá, pedir uma comida em algum lugar. O sujeito não pede se ele tiver que ligar no telefone mais. Ele não quer falar com outra pessoa. Né? Eu não sei. Então, ele não quer eu tá prefiro sozinho. falar, até porque eu posso reclamar para a pessoa. Que é uma das coisas mais gostosas. É uma alegria. É uma alegria reclamar. Falar, pô, tá demorando, né? Mas isso tudo é uma invenção, não, mas é um fenômeno moderno, né? Ah, O fenômeno sim. da solidão é um Não, fenômeno, mas mas a essencialmente solidão das como cidades, negativa, das né? cidades, Não, é da solidão. A solidão, ela Com esse a solidão aspecto. é um negócio muito extenso pra gente falar, mas ele nasce, quem é o primeiro, aliás, a falar sobre isso é o Baudelaire, né? Quando ele pega aquela França que estava se modernizando, né? O Napoleão III lá estava abrindo como é que é o nome do arquiteto que fez a reforma de Paris? E aí aquela multidão ficou pequena, né? E aí ele falava assim, cara, eu sou um solitário no meio da multidão, né? Você falou uma coisa interessante que o Olavo de Carvalho fala entre as minhas buscas. Eu e o Olavo, a gente tem muita proximidade. Não, eu lembrei. Mas tem um artigo não foi o que dele. você falou. Tem um artigo dele. Mas é que ele sempre foi muito solitário intelectualmente, né? Principalmente na época, no começo, que ele não tinha... E mesmo depois, porque ele era professor, não tinha alguém de igual para igual, né? Dificilmente. Mas ele falava que a solidão, ele não percebia a solidão. Ele não sabia que aquilo era uma coisa anormal. Ele achava que a vida era aquilo, você estar meio sozinho. E eu acho que talvez o Baudelaire seja o primeiro, se não foi, né? Um dos primeiros. Um dos primeiros, né? Mas porque de repente a vida era um pouco mais... como é que é quando você vai para o espaço, o ar fica como? Rarefeita. As pessoas estavam mais longe e tal. Então você nem percebia a solidão na multidão, porque quando eu acho que a percepção da solidão mais pesada é quando você está numa multidão, numa cidade como São Paulo, e se sente sozinho.
Porque no campo, quando você está sozinho, você já sabe que está sozinho, você não percebe que existe uma coisa fora de... pelo contraste, que está fora de esquadro ali, E né? você falou do Olavo, tem esses níveis, né? Como diria o Chacrinha, ontológicos. Chacrinha. De solidão, né? Porque a solidão que é a solidão do intelectual, né? A solidão que você tem, não em relação ao por exemplo, você pode estar cercado de pessoas, mas você não tem interlocutor, né? Você está ali... Isso no Brasil, enfim, vou falar da experiência, você realmente, tudo te empurra para baixo, né? Sim. Teu círculo de amigos, sua família, tudo te empurra para baixo. Não, sim. Em geral, Mas, Em geral, não nós. Não todas. Não. Tô brincando. É um caminho que você passa, que você Sim. demora até encontrar, né? Não só intelectualmente também. Porque Sim, às vezes né, a pessoa, às vezes, ela expande o horizonte de consciência dela, ela tá vendo coisas que ninguém mais vê, e para ela não estar solitária, tem que puxar o sujeito para cima. Mas muitas vezes... Essa coisa, você vai descobrindo as coisas, por exemplo, você encontrou a igreja. De repente você está num meio em que está todo mundo preocupado com as coisas mais primárias, Tá né? todo mundo Os olhando para baixo. instintos, olhando para baixo. E você não, você tentando puxar, você fala, pô, aqui eu tô sozinho. Mas tem um outro lance também. Às vezes o sujeito ele nem se elevou intelectualmente, espiritualmente, mas ele tem uma função social específica, como por exemplo a função de liderança. E a função de liderança ela é extremamente solitária. Também. Porque tem aquele monte de gente lidando com as coisas e assim... a solidão do poder, né? Aquela assim, coisa vários do... tipos, Não, e a solidão da decisão final, né? Que você tá na minha mão. Exato. Que tem o lance de você ter muito poder, nesse caso, um César da vida, né? Mas ao mesmo tempo, assim, na hora, se o cara é um cara bom, né? Que quer fazer o bem, pelo menos tentar, você tem horas que você precisa decidir coisas que podem matar milhares ou milhões. Tipo, a diferença entre uma escolha e outra é essa. Então, não é muito fácil, né, essa solidão. Mas eu acho que até no nível, não precisa, não só a solidão do poder, qualquer tomada de decisão né, pessoal... No final, você vai... É isso que eu acho que as pessoas não estão conseguindo fazer. Quer dizer, você tomar uma decisão baseada em princípios, em bases, né? Você precisa de patota para fazer isso, entendeu? Porque não tem princípios nem bases, então tá tudo com ela, tá meio perdida. É como se a pessoa tivesse sido diluída numa galera, assim, Sim. né? Num pessoal. A pessoa transforma, às vezes, as suas dores numa espécie de espetáculo que todo mundo tem que participar, né? Exatamente. Um negócio meio... Não consegue resolver estranho, entendeu? O cara não guarda a dor. Eu vejo essas coisas, por exemplo, de perdas, né? Não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas a pessoa morreu ontem, o cara já tem um textão hoje. Parece que estava pronto já, né? Tá que nem jornal. Parece que o cara Mas tem... essas coisas às vezes saem. Enfim. Eu tenho uma dificuldade enorme para... Mas aí pode ser tipos também. É aquela coisa, tem gente... A própria solidão, ela tem essa coisa da personalidade. Às vezes tem gente que busca mais a solidão e tem gente que busca mais a companhia, né? Tem isso mas eu também. acho que, em geral, cara... Acho que não mudou, quer dizer, não mudou muito. Intensificou o lado dessa coisa de você ter que estar o tempo inteiro interagindo com alguma coisa, com alguém. Mas a questão essencial da pessoa que quer um pouco mais de reserva, eu acho que ela consegue. Não, sim. O não problema, é difícil. Né? O que a gente está falando é essa coisa meio... a obrigação... A solidão assusta, né? Porque não era para assustar. A solidão pode ser uma coisa... Agora, claro, tem a solidão da perda, né? Quando morre um parente, quando morre uma pessoa querida. Quando você toma um pé na bunda. Sim. Que é um troço que ninguém vai conseguir sentir como você. Daí esse desespero de gritar e de falar para o mundo que você está sentindo e todo mundo tem que sentir. Se não sentir, você é um filho da puta. Não, e tem, num outro nível também, teve uma reação nos últimos 3 anos, que o pessoal foi todo mundo trancado em casa e as pessoas endoidaram. É verdade. Então, endoidaram mesmo em companhia, né? Sim, exato. Às vezes pela companhia. Fala assim, porra, era isso. Não é com ele que eu quero compartilhar minha solidão. Boa.
Não, mas isso é uma loucura, porque realmente as pessoas, quando se obrigaram a se trancar, e aí às vezes nem é solidão, porque tem as pessoas que moram em família e tal, né? Mas tem o cara que mora sozinho, e alguns realmente levaram isso num ponto, né, extremo de ficar realmente trancado. Isolado mesmo. Mas estava o tempo inteiro fazendo chamada de vídeo. Ah, sim. Não, e tava na internet, exatamente. Sim. Mas não é a mesma coisa. Não né? é exatamente. O Olavo até fala numa das aulas dessa coisa de não, porque a gente nunca está realmente em contato, tal, porque o virtual não é tão virtual assim. Tem um lado disso, mas existe algo na presença também que é diferente. Né? É muito diferente você ler uma Não tem resposta... delay, né? É espiritual, sei lá o que é. Não, é você olhar no olho da pessoa mesmo. Tem uma coisa muito básica. Quando você está olhando no celular, é o seguinte, no celular, no computador, tem a tela onde aparece a pessoa e tem a câmera. Para a pessoa sentir que você está olhando nos olhos dela, você tem que olhar para a câmera. Exato. Se você olha nos olhos dela, você está olhando para baixo. Então não tem contato visual direto por uma videoconferência. É impossível. Olha só. O contato visual ele some. Inclusive tem empresa de inteligência artificial fazendo uma IA que faz parecer que você está olhando para a câmera quando você está olhando para frente, e aí você está tendo um contato visual com outra coisa que não é a pessoa. Que louco, hein? Que loucura. Mas essa coisa da solidão como uma... Ela pode ser de... Existencial. Existe vários aspectos disso, né? Porque ela pode ser, por exemplo, temporária. Uma solidão que você realmente se retira... Porque eu vou ler aqui uma frase do Goethe. Não, aí é voluntária, né? Que você, voluntária, quando você temporária, quer, voluntária. Da solidão voluntária. Que ele fala assim, o talento se aprimora na solidão e o caráter na agitação do mundo. Ou seja, para você aprimorar o que você tem... aquela onda, autoconhecimento e tal, mas é diferente até da meditação, porque a meditação é uma coisa que você tem uma forma ali. A solidão mesmo que você se aprimora é você se deixar solto com você mesmo, e é muito difícil isso. Eu já fiz um retiro espiritual, né, um retiro cristão, e o silêncio, aliás, é outro aspecto da solidão, que as pessoas têm muita dificuldade do silêncio. Nem tem silêncio, mas silêncio hoje em dia com o interno. celular. Exatamente. Assim, você ouve bip o tempo todo. Bips, né? Bips não, em geral, é do carro. O silêncio mental mesmo, porque a não ser que o Mental. sujeito pega o celular e escanteie... Que é o que você faz no retiro. Mas eu acho que eu te cortei. Você tava falando. Não, é isso, porque a dificuldade das pessoas, porque o silêncio faz com que o seu eu interior, é uma coisa meio cafona, mas é verdade, que ele cresça, né? Que você tenha que ouvir. E aí tem as suas... Aí você se depara com as suas misérias, né? Claro. Inclusive. Esse mas que se é o, você não é olha para isso, isso, você também não Sim, conserta, aí né? é que você cresce. Num nível mais básico ainda, mais até mundano, terreno, você é músico. Tem um negócio mais solitário do que você pegar, eu tenho que memorizar a memória muscular aqui dessa progressão de acordes. Você fica ali horas sozinho, Sim. tocando aquele negócio. Não dá pra fazer em conjunto isso. Não, Quer dizer, dá pra ter uma banda e tal, mas... Sim, mas pra praticar mesmo, pra você pegar a memória muscular, primeiro que ninguém vai ficar aguentando ouvir aquele negócio. A coisa mais chata que tem é ter vizinho que tá aprendendo a tocar algum instrumento. Fazer uma barulheira repetida. Mas aí eu acho que a manifestação artística, ela é solitária, quer dizer, era pelo menos. Isso, eu ia chegar aí também. Que aí ela, você vai para escrever um texto, para, entendeu? Enfim, ela até música em parceria, alguém chega com uma ideia, já pronta, e o outro dá aquela mexida. Eu nunca vi um cara, os dois sentarem do zero. Bom, o que a gente vai Você acha que o Lennon e McCartney sentados juntos? Não, vamos fazer uma música? Ou então toca uma coisa meio de improviso e tal. Idealização, né? Sentado com... Não, idealização de que eles estão sentados, bebendo, né? Enfim. Não é. Mas o problema é esse, é que nem isso as pessoas estão conseguindo fazer. Quer dizer, o pós-modernismo está limando... Coletivos artísticos. Essa coisa dos coletivos, tudo é coletivo, tudo precisa ser feito, pensado democraticamente, entendeu? E aí a criação, né, que ela é uma expressão da solidão, né, do sujeito, se dilui, né? E ao mesmo tempo essa solidão criativa, por assim dizer, essa solidão que aprimora a pessoa, não é solidão de verdade, né? Porque você está entrando em contato com coisas internas, né? Mas
você também está entrando em contato com um negócio que está mais alto que você. Transcendente, Muitas claro. vezes. Então, assim, você não está sozinho mesmo, né? A rigor nunca, né? Pelo menos nós acreditamos mesmo que não. tirando o Com o nível exercício espiritual. socrático, a gente precisa tentar identificar o que é a solidão, né? Até agora a gente deu alguns exemplos. Então, mas... Se o Sócrates estivesse nessa mesa, ele falou, bom, aqui até agora vocês não chegaram, não tem solidão nenhuma no assunto ainda. Mas a gente nem quer chegar. Não, mas eu tô dizendo que é legal a gente também tentar achar, velho, fazer esse... Porque o que é... Porque, assim, momentos de estar sozinho também representa a solidão. Não sei. Não sei dizer. Acho que a palavra é maior do que você então, tá a solidão sozinho, talvez seja uma coisa, sei lá, de você realmente... Aquela solidão primordial. Você vê ao mundo sozinho, você vai embora daqui sozinho. Não tem mais nada, né? O Heidegger fala né, que tem mais nada. é a condição natural do homem é a solidão. Exato, nasce sozinho, morre sozinho. Não tem mais nada em volta disso. Claro, você vai lidar com um monte de gente e cada um vai lidar com as suas misérias de uma maneira. Indo para o convívio o tempo inteiro. Numa sociedade como a nossa, que tem muita dificuldade de entender a morte, sobretudo a morte, né? Sim. Perdeu a morte do horizonte, tirou a morte. Não, Deus é consequência, mas é a causa. A morte, mas a gente está sempre tentando achar a causa nas consequências. E a morte saiu do jogo. Então a solidão vira um negócio que é completamente irreal e insuportável. Insuportável. A pessoa não consegue. Tem um twist aí nesse negócio do Heidegger, agora eu fiquei encucado, porque... Olha, Heidegger foi o que falou, você pode É, ter sido... não que eu não sou nenhum Foi o entendedor Roger, do de Traje a Heidegger. Rigor, que falou. Pronto. Não, mas o Heidegger dizia Sim. que a solidão Porque, é não, você, uma de fato, condição natural. Mundo finitude de solidão. Você morre sozinho, Mas... mas nascer sozinho ninguém nasce. Não, mas sim. Ninguém nasce Claro sozinho. que não. E para além da nascença, você também não sobrevive sozinho. Você começa... Sim, não, mas você começa a entender... As primeiras... Nosso querido amigo João Filho, eu vivo citando ele agora, porque eu estou tendo um banho de João Filho, a gente... E ele fala Vocês assim... aí se entendem. Um banho de João Filho foi Vocês tomando banho sentido. junto? Não, é claro. Não, claro. Os caras assim... Os caras A solidão faz essas coisas. Né? E ele estava falando justamente quando você pega as suas primeiras memórias, que você vai resgatando, isso é o quê? É a tua alma começando a agir no corpo, né? Não você saiu só do mundo físico, que é esse mundo que não tem... na verdade, você nem sabe que você é sozinho, você não sabe que você é nada, você não é nada ainda, né? Você é só um corpo precisando ser alimentado ali e tal. Quando você começa a ter as primeiras memórias, se você fizer um exercício, você vai achar lá uma memória bem antiga, é a tua alma entrando ali. E essa alma, aí ela começa a ser solitária, cara. E a infância, vou falar por mim, não vou falar por outros, é um período... São dois. Em que a solidão, ela é praticamente completa, cara. É completa. Até Porque você é Eu só acho você também, e você. eu acho. É só você. E olha que eu não tive tá muitos entendendo amigos, nada. mas- E você não tá entendendo nada. E todo mundo Não, parece que tá entendendo tudo. Exatamente, é isso. É um pouco dessa essa solidão. sensação. A solidão intelectual invertida. Sim, que é- todo mundo sabe tudo e você não sabe nada. Você acha que Fala, você não sabe "O que nada. Você fica... aconteceu aqui?" Existe nesse negócio que a gente está desenhando, que a gente está como se fosse um rascunho do que raios é a solidão, né? Existe um componente de uma comunhão, que é num nível quase espiritual mesmo, porque, ora, tem um monte de gente ali em volta, você não sabe do que eles estão falando, você não sabe o que as palavras significam, a partir do momento que você começa a saber, você sabe que um almoço é nesse horário, a gente come assim, assim, assado, você vai sendo introduzido nos ritos sociais, no protocolo social, a forma como a perda de mão é feita, você começa a se sentir próximo daquelas pessoas e aí você não está mais sozinho, você está entendendo. Você começa a se estabelecer. Talvez eu por acho isso que a juventude e a adolescência, sobretudo, seja o pior período, porque é aquele que você saiu um pouco da ignorância E você quer completa pertencer e você total. você agora acha que já sabe. Porque é o efeito natural até de você falar, não, agora eu sei. Cara, eu saí daquilo ali, daquelas trevas completas em que eu via tudo. Sim, e agora eu sei tudo. E agora eu sei. Agora eu tô vendo o mundo e eu tô entendendo tudo. Não, Mas também é um período solitário. Também, não. Porque, justamente porque, É que ela é um pouco até por diferente da questões solidão da juventude. hormonais, você não sabe direito o que está Exato, acontecendo exato. e não Sempre sabe cada um. expressar isso. Quer Então, dizer, não essa saber experiência expressar é um negócio... Não, adolescência A minha é adolescência eu não me lembro dessas... Eu tenho uma solidão de vida, assim, de sempre, de me sentir sozinho. É um não período de autoafirmação. No mau sentido, Você tá assim, querendo, você vai tentando achar as coisas que
não, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Você vai descobrindo, né? Você não sabe ainda E o que a parabólica está desse tamanho. Né? Né? E, cara, você vê o quê? Pegando Só tudo. tentando... Estou fazendo um exercício. Você está vendo as pessoas, o que elas gostam. E aí você tem as pessoas que você gosta mais e você quer que elas gostem, você quer que... Aí você vai meio que achando as coisas. Você vai O que gostando eu vou do que elas fazer? gostam. Que elas gostam. E o que aí vai eu vou querendo fazer se para elas gostarem sobressair. de mim? Exato. Naquilo que elas gostam. Eu vou falar um negócio, tudo uma no meu doideira. caso foi literal e foi mais intenso, porque eu fiquei atormentado a tal ponto com aquele negócio, eu tinha 12, 13 anos, eu falei, Foi anteontem. eu falei, não, semana passada. eu não estou entendendo. Eu falei, então, ao invés de ficar tentando interagir, que isso aqui não tá dando certo, eu não consigo conversar com as pessoas, eu vou ficar no meu canto com um caderno, olhando para os outros e anotando. E eu fiz isso mesmo. Não ajudou a socializar. Cara, você tem essas anotações? Não, era um caderninho Ainda desse bem, tamaninho. ainda bem. Era um caderninho desse tamaninho preto com o logo do Rolling Stones. Pequenininho. Eu fazia espiral. com frase. Olha lá. Eu fazia isso com muita frase. Eu anotava, ficava anotando frase. Os 13 coisa anos de de idade. escritor, Dos né? velhos. Ficava anotando. Dos velhos. E aí Sim. só eu falava, mas cara, um fracasso pleno, né? Meteu uma frase do Voltaire no meio de uma... Cala a boca, Mas mano. a questão, cara, eu acho que teve um momento aí da discussão que a palavra ficou meio, a solidão, um estava falando de uma coisa, outro de outra. Quando você falou que quando você nasce, você não está sozinho, porque a mãe precisa nutrir e tal, Sim. mas existe uma solidão do indivíduo que com mãe, sem mãe, né? Mas é isso, quando você... a alma vem. Então, o coletivo, a solidão do indivíduo, ela me acompanha, que era o que eu ia falar, mesmo desde sempre, eu sempre sinto essa solidão de ser eu, né? É o que me separa dos Condição. outros, é saber que eu tô... Em algum fugiu a palavra, em alguma dimensão humana, eu sou sozinho, como todos nós, né? Não é porque sou eu, é porque qualquer um... E é uma melancolia que segue a vida inteira, né? Quando você tá, de repente, sei lá, numa praia, num lugar legal, até num momento de extrema felicidade, alegria e não sei o quê, tem uma melancolia que é bem no fundo, aquele que... Aí eu sou melancólico. Pode ser. Mas eu acho que é justamente aquela forma de... Aí eu interpreto hoje que é aquela forma de Deus que está no nosso coração que a gente não consegue preencher mesmo. E que isso também... para ele mostrar assim, você é único, sabe? Eu acho que a solidão tem um pouco... Você se sente sozinho no mundo, nesse sentido que eu tô falando, que nem é ruim, até é uma melancolia boa. Que eu sinto em dias de chuva na praia. Exato. Qual foi o momento em que isso se aliviou bastante? Eu lembro certinho que eu estava começando a trabalhar, trabalhava na Motorola, e aí eu comecei a conviver com gente de tudo que era tipo. De tudo que era tipo ali, e aquela correria e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas, que eu sempre fui também meio introspectivo e tal, e eu fiquei prestando atenção naquilo. Eu via o drama pessoal de eu lembro que um dia eu fiquei horrorizado que o sujeito falou, tava olhando mostrando foto da filha dele, adolescente, falou, olha, essa época aí é que era boa, né? Agora é só essa desgraça aqui mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, é o resto da sua vida. É a maior parte dela, é a desgraça, né? E aí eu olhava aquelas aflições, cada um com o seu drama e tal, e assim, correndo o risco de soar, é meio adolescente bobo mesmo. Que é o seguinte, eu sempre me achei meio diferentão, porque os moleques estavam querendo jogar bola, eu tava querendo ler um negócio. Os moleques estavam saindo e estavam pegando as menininhas, e eu fiquei encafifado. Eu falei, tá bom, eu sei o que é um namoro. Esse negócio de ficar eu não entendi direito. É uma relação estabelecida, não é? Não sei o quê. Eu ficava meio... Eu não entendi os ritos sociais, então eu sempre me achei meio desconectado. E quando eu comecei... E era mesmo. Então, só que eu percebi uma coisa que tinha em comum. Quando eu tava ansioso, eu precisava me entreter, eu, sei lá, ia jogar um negócio, jogar um joguinho, ler um livrinho, fazer um negócio assim. Essas outras pessoas que pareciam tão diferentes, elas tinham as mesmas ansiedades, elas tinham medo também de desaprovação, medo, não sei o quê. Só que o que elas estavam fazendo é aliviar isso de outras formas. Sim, se esconder no meio da multidão. Ali. Isso, elas se escondiam no meio da multidão. O cara, eu ficava horas jogando videogame. O cara ia pra balada. Eu tava imerso num monte de estímulo também, aos meus sentidos e tal, e o cara também. Então, o que você está falando, a gente tem um exemplo aqui pertinho.
passa ali no quadrilátero do inferno. Que a gente chama de É o local mais solitário do mais Brasil. solitário. Mais solitário. Assim, tem música deixa eu tocando. explicar aqui, É um né? cruzamento aqui entre a Morato Coelho e a Aspicuelta. São 4 bares, um em Exatamente, cada eu esquina. Um bar em cada esquina, Um cada de um samba, um de tocando rock, um de axé, um de Isso. pagode. tocando um tipo de música, mas Alto. ensurdecedora, assim, não é que é uma musiquinha, Não, é alto o cara pra tocando caralho. uma bossa, não. E o cara que tá num dos bares na parte de fora, que Tá é o ouvindo lugar tudo. mais movimentado, ele tá ouvindo 4 músicas ao mesmo tempo, tá no celular e tem uma pessoa do lado dele falando alto pra tentar se sobressair a tudo. Cara, é o inferno. E o Quer cara dizer, ainda eu tá não sei se- embriagado. Fora- então, fora aqueles os estímulos, eles entram... dos ilícitos ou lícitos, né? Então é uma loucura. É. E é mesmo, a sensação... É engraçado que às vezes eu passo com meus filhos e eles falam... Eles dão uma fala, por que as pessoas ficam aqui? e tal? Por que Eles que sentem essa atrai solidão, essa né? coisa? Tem um negócio engraçado que... Já parou pra pensar que o sujeito que tá assistindo isso aqui... Muitas vezes a gente vê uns comentários assim, falando, nossa, que inveja, queria estar nessa mesa. Não sabe da missa mesmo. Me parece uma carência de conversas de verdade. As Sim, pessoas não, nem, total. nem participam de conversas e nem veem conversas acontecendo. Eu quero ver pra internet, vai ficar vendo a gente aqui, tomando, querendo ir no É, banheiro. porque eu sou de uma geração, por exemplo, de que era muito de bar, né? Bar, Sim, bar que era fazia isso, né? parte. Básica. O bar era Eu também. isso. Quer dizer, não tinha música tocando. No máximo, lá na madrugada, pintava um cara com. Cantava umas viola, serestas lá, uma coisa. Mas. Já estava todo mundo meio embriagado. Meio bebum, Mas o lance era sentar para conversar. A essência E do bar aí- é o papo. É o papo. conversa. Era, né? Conversa Não fiada. Era o difícil. papo. Porque hoje todo bar tem uma papo. televisão. Não é. Todo bar tem Perdeu-se tudo. Cara, Não, e tem um absurdo. Chegou num nível de loucura esse negócio, que teve uma balada aqui em São Paulo, que eu acho que faliu, eu espero que tenha falido, em que não tinha música tocando, cada um entrava com um fone e escolhia a própria música. Cara. Era uma balada experimental, e cada um ouvia o tipo de música que gostava. E dançava do jeito que a música estava. isso já começa a ficar interessante. Aí Cada é legal. um dançando Uma coisa valsa, o meio outro Monty lá. Python. Aí fica legal. Um cara com Aí um o bolero Salvador, e o outro com heavy E metal. os dois se conhecendo, se chavecando, o cara... E a menina... Não, e como é que... E você, como é que tá? Eu tô ótimo. tipo, um na bossa nova e outro... Aí É, pode ser legal, eu interessante. gostei desse bar. Eu já... Também é uma boa ideia, vamos fazer. O que será que aconteceria se o sujeito entrasse lá com um canto gregoriano no ouvido? É. Pegava fogo em volta, né? Pega fogo. Sabe, entrar em Sai flutuando. combustão Mas espontânea. é engraçado isso, porque a conversa é uma coisa realmente que você, o primeiro, principalmente quando a gente se conhece aqui, sai fácil, né? Você chega, já conversa até demais, às vezes precisa trabalhar, tá conversando. Mas quando você, eu lembro quando eu ia em reunião, por exemplo, o começo da conversa é meio dolorido, assim, é difícil você engatar, e olha que eu não sou uma pessoa Que mesmo, antissocial. Eu não sou uma pessoa, não me considero antissocial, mas não é. Então as pessoas perderam essa coisa de se incomodar, uma coisa que não é tão legal no começo. E você ter a recompensa do longo prazo, né? Então você já vai lá no Twitter, já está tretando com alguém já faz 3 dias mesmo, já está lá. Então essa coisa de você sentar e ter essa paciência de que as coisas nem sempre vão ser, nossa, super divertido de cara, mas de repente a coisa vai acontecendo. Quando você fala das pessoas quererem conversar com a gente, porque assim, se você for ver, há 20 anos, que era quando eu era adolescente, há 20, 25 anos, uma conversa acontecia, assim. Não tinha rede social, não tinha internet, não era do jeito que Você dependia disso, você recorria a isso, né? Porque era outra forma da gente fugir também da nossa solidão, que não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Entendeu? também Você acho não que foi feito para viver sozinho. Não, não foi feito. Tanto é que biblicamente começa... O Adão estava lá, pô. Aliás, por causa dessa pesquisa, eu acabei ouvindo o Karnal falando uma coisa interessante. Acho que foi o Karnal falando uma coisa interessante. Às vezes ele acerta. Finge que eu fui o Pondé, o... Ora, lá vem o Leandro. Finge qualquer um. Ou espiritual. Leandro espiritual. Ora, porra. Não, às vezes os caras acertam. Que ele apontou assim que quando Deus criou o mundo, ele criou os bichos em pares já, né? Tipo, os animais todos. E o homem foi o primeiro que ele criou solitário. E foi o único que teve recall, né? Tipo, chegou e falou assim, não, putz, sozinho não é legal. vou botar Então, ao pra mesmo dormir. tempo que ele criou
um pouco parecido o suficiente com ele para que ele pudesse interagir e se reconhecer na mulher. Ele criou diferente o suficiente para que ele pudesse saber que ele é um e ela é outra e que são complementares. Então, a solidão por isso que é bonito do ser humano, eu acho, que a solidão e o coletivo são duas faces da mesma moeda. A pessoa tem que ter os dois. Dá pra ir além. Você só se reconhece enquanto você. O eu só existe porque tem um você. Claro. Então Que é um espelho imperfeito. O outro é sempre um espelho imperfeito. Ele é um espelho de alguma forma. Todo mundo no mundo tem coisas em comum. Eu tenho 2 braços, você também, 2 olhos. Não, mas mesmo que não tenha, se for um cotoco, a gente tem algo em comum. Homem-tronco. Um homem-tronco. Sim, mas eu digo isso porque quando você bate o olho, a gente tende a muitas vezes cair nesse erro de desprezar muito o material e tal. Mas você bate o olho, quando você olha no ser humano, ele pode ser aleijado do jeito que for, justamente por ele ser... Você fala, não, isso é igual, é parecido. Nós somos mais ou menos parecidos, né? Então sempre tem uma coisa em comum, e eu acho que são essas coisas que a gente sempre tem em comum, do mesmo jeito que eu lá, quando adolescente, eu me achava muito diferente, mas eu cheguei e olhei para as pessoas e falei, é meio parecido. Essas coisas impedem a gente de ser de verdade solitário mesmo, porque a gente sempre está compartilhando algo com as outras pessoas. Sim. Então, aí desculpa, deu uma viajadinha aqui. Por isso a gente sempre fala do Olavo, né? Em algum momento. O Olavo fez um negócio para tirar muita gente da solidão, né? Porque eram pessoas que estavam pensando e não tinha conexão, né? Não tinha conversa, né? Porque primeiro que você estava longe da patota, quer dizer, o que a imprensa cultural falava, você achava aquilo uma bosta. Só que você não expressava aquilo, né? Não tinha muito. Porque você achava que você era só você. De certa forma, e jogou uma espécie de daquele pó de mágico. Assim, mas é uma gangorra, né? Porque ao mesmo tempo que ele tirou muita gente, ele pôs muita gente na solidão. Porque o cara acordou e falou assim, puta, cara, tá tudo errado no vizinho. Ficar mais inteligente e perder os amigos. O Morgan fala isso. Só fazendo materializando o que você está falando, foi aquele período em que a gente foi para Santa Generosa com as palestras que o Gurgel... Exato, do Rodrigo Gurgel. Bom, era o Gurgel também teve essa Era uma quinta-feira, e era engraçado que assim, as pessoas chegavam lá, e às vezes a palestra não era tão interessante, estava todo mundo preocupado em ir para a padaria do lado. Na frente, para ficar lá batendo papo. Cara, tinha vezes que o cara saía de lá às 6 horas da manhã. E eu cansei de ver... isso aqui, né? Cansei de ver gente falando assim, cara, isso aqui é o meu momento, é meu respiro na vida. Assim. Se eu não tiver isso aqui, minha semana é um inferno. Olha o cara vai porque ele precisa dessa... A gente precisa disso. Agora, voltando, né? A gente precisa disso. Isso só é possível quando a gente acha os pontos em comum, né? Lembra da criança? Caralho, eu não tô entendendo nada. Meu Deus. E aí vem uma galera e monopoliza os pontos em comuns possíveis. Sim, exato. Que é o que os woke fazem hoje, a esquerda. Em geral. Você só pode ser daquele jeito. E aí entra outro aspecto da solidão. Se você decide ser um solitário na questão das ideias, você hoje é massacrado. Coisa que na minha adolescência, assim, tudo bem, você podia receber uma crítica ou outra, mas era uma coisa que era aceitável. Você tem ideia diferente, vota em pessoas diferentes, faz coisas diferentes. Sim. Mas na minha memória, na minha classe, eu tinha altas discussões até de manhã com pessoas que pensavam completamente diferente, discussões assim, saudáveis, né? Não era quebra-pau. Então eu acho que a rede social deu uma... É mais do que isso até, eu acho. Aspereza nos relacionamentos. Ao mesmo tempo, já que a gente fala, só para eu finalizar, porque eu quero falar isso faz tempo, e nunca tenho mote. Já que a gente está falando das coisas boas, né, esse ano, né, do que tem de bom no mundo, se não fosse essa mesma rede social que faz o BBB ser o que que faz o OnlyFans. Mas que faz o OnlyFans, que faz os Instagramers. As pessoas ficarem brigando no Twitter. Foi a mesma rede social que proporcionou até isso aqui. Exato. Que proporcionou os encontros entre pessoas que achavam que estavam meio que sozinhas ou que eram muito minoria. E que no final, como eu já falei, até você fez um recorte disso, eu acho que são até maioria. Mas só que não tinham essa voz. Isso é interessante, porque isso mostra que tem uma... É um negócio muito bonito, que pode vir o grupo que quiser tentar monopolizar e
barrar, limitar o horizonte de consciência das pessoas o tanto que quiser, o ser humano ainda tem dentro dele um negócio que faz com que ele olhe para as coisas, ele enxergue as coisas mais ou menos como elas são, ele consiga concatenar essas ideias, né? Olha, o Aristóteles descobriu um troço chamado lógica não sei quantos mil anos atrás, e a gente consegue entender, e assim, independente do idioma, independente da cultura, lógica vai ser lógica em todo lugar, né? É um raciocínio lógico, as preposições... Mesmo que eles tentem tirar as premissas aí. Exatamente. Sim. Só que essa coisa aqui, essas faculdades que existem no ser humano, fazem com que a gente consiga perceber as coisas independente da artificialidade que se imponha, e quando a gente percebe, a gente se entrega para isso, por essa busca da verdade, a gente está conectado muito mais com todo o resto da humanidade do que as pessoas que estão se castrando e se alejando. E se dizendo os donos do... Não, inclusive, você está mais conectado com eles do que a patota deles. Porque está num nível muito profundo. Uhum. É que um sono profundo também tomou conta de muita gente, né? Eles não estão percebendo essa coisa que está muito mais... A gente está muito mais próximo do que distante deles, né? Sim. Para eles, não. Quer dizer, é meia dúzia que forma a cabeça. A gente sabe como é que funciona a coisa, né? O que é de bom nisso, eu acho que não se sustenta, né? Porque a realidade acaba se impondo. Sim, a realidade é o que é de bom. Né? É o que é de bom. Criação de Deus. É, exatamente. Ela vai sempre suplantar essa coisa. E é o que você fala, não adianta, o cara pode fechar. Ele pode fechar do jeito que ele quiser. Existe o coração humano, que é... Outra frase que, puta merda. Depois eu vou lembrar. Mas no coração humano é que está ali pulsando o espírito, né? Uhum. E não adianta, cara. Você pode fechar de todo jeito. Você pode colocar um monte... Por exemplo, qual que é o grande lance, o grande problema de hoje? Você não pode... A questão não é nem na solidão, assim. Você não pode ter um tipo de raciocínio que divirja dos mestres, né? Uhum. Cara, eu fiquei assustadíssimo com o negócio. Né? Há um tribunal aí criando uma inteligência artificial para identificar pessoas falando sobre eles. De vez em quando, exatamente. Até de amigos a gente fala, não vai falar de um poder, né? Crítica, quem que vive... Não, e criticar poder, cara, é essência. É um esporte. Também tem um lance que é o seguinte, tem a maledicência pela maledicência, que é ficar se regurgitando. Mesmo assim, mas cara, tem o lance de você pensar e falar, ora, uma crítica ela é boa, no final exato, das contas. É isso, exato, esse é o ponto. Momentos, sim. O ponto é o seguinte, quem é que evolui só recebendo elogio? Bom. Sim. Eu acho que tudo isso, o cerne disso tudo é a sinceridade. Quando você é sincero consigo mesmo, você... Os outros? Não, o sincerão. Se eu for também sincero não é com os outros, eu não ando com mais ninguém. Não, a sinceridade. Mas eu acho que até na crítica você pode fazer uma crítica sincera, você faz isso mais com as pessoas que você mais ama, né? Porque são as pessoas que você quer realmente que cresça e que... claro que você vai fazer isso fraternalmente, mas... Porque eu também não gosto do sincerão, eu acho um saco. Nossa, eu falo o que eu penso. Eu falo porque, pro seu bem, mas... Mas a questão de você tá buscando mesmo a verdade e tá buscando... Quando você só consegue isso com algum nível de solidão. Se você está sempre ocupado, sempre com alguém, sempre falando, sempre no celular, sempre numa balada, não sei o quê, você nunca vai poder parar e falar, pô, mas será que é o que eu estou fazendo? Quantas vezes, cara, a gente fala, a gente vê gente com tanta verdade aí, né? Lembra que a gente falava? Às vezes os caras que a gente até critica, fala, pô, esse cara é um babaca, fez um monte de... Aí a gente já sentou, eu e você, eu lembro disso, a gente sentando, pô, mas às vezes você não pensa assim, será que a gente não... Será que os caras não têm razão e tal? Esse tipo de pausa, se você não fizer, você sempre vai ser o básico. Tem um outro lado, por exemplo, a discussão política ela se rebaixou em todos os níveis, não só do lado da esquerda. Eu acho que o lado da esquerda é uma reação também ao lado da direita. E assim, enquanto você está discutindo com Billy, vai ser o mais poderoso que vai ganhar, não adianta. Você pode brigar o que você quiser. Quem gritar mais. Esses deputegues que a gente tem, eles não param para refletir, eles não vão fazer isso, porque não é... Alguém falou uma coisa, cara, o cara fez a fama dele com um seguidor. Ele não pode largar isso. Ele vai viver a vida dele de deputado como um cara que está buscando seguidor. Entendeu? Ele não está mais preocupado. Quer dizer, enfim. E esses caras nunca tiveram essa preocupação, acho que eles nunca pararam para fazer algum tipo de reflexão.
E aí o que acontece? Como eles né? brigam, como eles ficam só na briga, eles ficam só nessa briga, o outro lado vai brigar também. Sim. Entendeu? É muito pouco inteligente. É o que eu sempre falo, muito pouco inteligente você ir para frente do leão e falar assim, eu sou um ser humano, você não pode me matar. Tá bom. O leão vai falar, tá bom. O leão vai falar, opa, é isso que eu queria falar. Eu só tenho um pouco de receio de deixar sempre claro o seguinte: a esquerda sempre foi autoritária e sempre foi autoritária. Não é? Foi a reação que está acontecendo agora Não, a tá no DNA escalada dela, é mais ou menos assim, do tipo, bom, agora eu tô. É meio que quase a desculpa que eles dão, entendeu? Tipo, eu só. Porque exato. o cara poderia ter o direito de ser um idiota. E a gente dá agora, de bandeja. Então, o cara a questão mais básica é assim, ó. O cara que tá berrando, ele tem o direito de berrar e ser. Só que se ele for inteligente e estratégico, ele vai ver que berrar na frente do leão vai dar merda. Basicamente é isso. Então o que a gente tá falando não é que ele não tem o direito de fazer isso, é que ele tá sendo burro. Não, sim. E voltando àquela coisa que eu falei, que estragou o Pondé, né? Estragamos o papo falando Pondé. Mas o Pondé fala isso, se você não tiver no seu horizonte a perspectiva de que você pode estar errado em todas as suas crenças, então você não tem um pensamento, entendeu? Você não adota um pensamento. Cara, é essencial que você saiba disso. Amanhã você pode ruir tudo. Exato. É quase como se... Como já ruiu pra mim. Como já ruiu várias vezes, cara. Ruiu o tempo inteiro, Éramos todos ateus aqui, ou no mínimo agnósticos. Ateus, eu fui Éramos de esquerdista. esquerda. Você não sei, mas... eu era... Fomos de direita depois. Hoje somos pessoas hoje já não sou. É quase como se as pessoas não estivessem pensando, elas estivessem navegando num mundo muito confuso. Sim. E aí os pensamentos, eles não são pensamentos, eles são como se fossem porretes. A coisa esse porrete pá no outro. Virou uma briga pequena, de linguagem tacanha, né? E às vezes de ações tacanhas. De ações, também, né? Mas aí fica um xingando o outro, e cara, quem tem a caneta vai falar, esse lado não xinga mais. Pronto, acabou. Entendeu? É o filho preferido, a mamãe, 2 filhos brigando. Eu pegava o filho preferido, cara, você tá de castigo. Tudo isso. Porra, mas eu tô de castigo, vai ficar na porta berrando, você vai apanhar. Até aprender. Até aprender, vai ficar quieto. Não, aí vai ficar quieto, vai ficar sozinho, vai pensar. Vai sair da caverna. Sai da caverna. Que, olha, de certa forma, foi um movimento que aconteceu antes. Foi o movimento que aconteceu antes. Tomou conta de tudo, né? Não, antes de tomar conta de tudo, eles tomaram umas porradas, não literais, mas umas porradas, né? Algumas vezes literais também. Algumas vezes literais, mas o comunismo não era uma coisa que principalmente depois do Setembro Chove, como é que é o Khrushchev? Como é que é o nome dele? Depois Khrushchev. Eu nunca... Você tem Khrushchev. Depois que ele caguetou os expurgos os expurgos do Stalin e tal, ficou feio defender o comunismo e tal. Então, essa pressão da opinião pública era contra eles. E eles apanharam ali naquele momento, ideologicamente, apanharam até alguns casos na real mesmo, e se reagruparam. Tiveram que fazer uma autocrítica, aliás, eles chamam, inclusive, de autocrítica, claramente, que é o que eu acho que as pessoas de bem hoje têm que parar e falar assim, é isso que a gente quer? É sair na porrada e ficar todo mundo batendo, apanhando e não sei o quê? Ou a gente vai ser inteligente? Porque nunca, em lugar nenhum do mundo, uma tecnocracia, uma ditadura, uma coisa, foi derrubada assim. Entendeu? Não foi. Assim, você tem que ter coragem, que eu acho que pode ser um tema para o futuro. A coragem, porque a gente assim, deu uma digredida aqui forte. Porque assim, a solidão é um período para a gente poder estabelecer e criar, por exemplo, as virtudes, né? E a coragem é uma delas. As pessoas precisam ter coragem de falar. Coragem de falar. Tem coisa errada. Invadir Brasil daquele jeito é ridículo, coisa de imbecil. Quebrar um revólver. Mas aí tem a possibilidade de false flag. Exato, não estou tirando, mas assim, se foi orquestrado para ser desse jeito, você não entra dentro de um negócio desse se não for para tomar o poder. Só para ficar tirando selfie e quebrar coisa, desculpa, meu irmão. Desculpa. Não então assim, tem que ter coragem de falar as coisas, mas também não dá para você também achar que você é cara, eu sou aqui a estrela. A gente tem que ter coragem e inteligência, são duas virtudes. Isso. E a coragem, ela precisa da solidão. O cara que não tem esse período de você... Falei, mas agora eu tô aqui. Então, eu acho que o exemplo extremo disso é o Viktor Frankl. Exato. Quer dizer, toda a elaboração da teoria dele, como é o nome? Logoterapia.
O cara fez um campo de concentração, velho. Absolutamente sozinho. Sozinho. E foi por vendo a conta dessa miséria, experiência, né, que ele vendo a conseguiu. miséria humana acontecer na cara dele. Não era uma teoria. Não, porque o homem sofre, porque o homem é perseguido, porque a ditadura... sei Não o que foi lá. de Harvard. Não, exatamente. O cara tava no meio da miséria, bicho. E ele conseguiu, sozinho, botar tudo na cabeça, porque não podia nem anotar, né? Se eu não É me que aí engano, tem coisas não me muito lembro. interessantes, porque Ah, o assim, quando Solzhenitsyn você é foi retirado, um porque aí tem esse lance, né? Quando você é retirado, porque no caso dele não foi uma opção, né? Não, Teve escolha. não. Falar, não, cara, Não. preciso de uma temporada aqui no campo Não, de concentração. é uma 14. solidão miserável. É, né? não, É. o cara é você retirado, é como se acontecesse com a gente. 90% vai pirar. Tem um livro Vai que sucumbir. tão bom quanto como de um piraram. outro cara que sobreviveu, que é o Primo Levi. Primo Levi, chama É Isto um Homem. E ele mostra, ele dá os tipos de seres humanos. Isso é sensacional, Isso cara. é um negócio, é de assustar. É. O cara que se brutaliza, o cara que se fecha e morre lentamente, meio que se suicida lentamente. Ele vai dando esses tipos das pessoas que ele viu num campo de concentração. E quando você vê... É curioso mas é que o Primo Levi se matou, né? Depois de velho. É, aqui no Brasil, não foi? Não. Não é no Brasil? Acho que não. Mas Ele teve o velho, curioso não é. disso é que esse que você falou primeiro, O Viktor o Frankl. Frankl também fala dos tipos. Também, E também. quando eu li o livro, Busca de Busca de sentido. Busca de Busca de Sentido, sentido. ele falava de um tipo, não, o cara que estava lá e que ele estava sempre de bom humor, mesmo que estava tudo errado, não sei o que. Eu falava, pô, eu sou esse aí. Ah, não, o cara que estava lá e ele abandonou tudo, se abandonou, Pô, se jogou. sou esse aí. Eu sou esse aí também. Tipo, você vai ver. ele se Puta, vira. eu sou, não, Ah, eu, você. Conforme a lenda, eu falo, esse aqui que foi fora. Ah, eu acho que eu sou esse aqui também. Cara, você pode ser, você tem a potência de ser qualquer, você só vai saber. É que eu não sou muito de Quando referência, que o acontece. cara começa a descrever uma doença, eu falo, caralho, eu tenho. Eu também. Não dá. Mas Também, tem uma coisa que é o seguinte. Não sou referência. Já tive tudo. O Viktor Frankl foi enfiado lá no campo de concentração, e aquilo forçou o desenvolvimento, né? E aí a gente tem que lembrar um negócio, né? Que essa coisa de solidão, de você parar, fazer introspecção, isso aqui, a gente tá falando disso como uma coisa necessária e boa, como de acho fato que é, sim. mas é dolorosa também. Sim. Você não precisa ir para o campo de concentração. Não. Se você lá acordar... Não, eu digo até que é mais fácil, porque ali você não tem opção. Isso, mais é. fácil, claro. Pelo amor de Qual Deus. que é- As pessoas vamos lá, qual que é imaginam que elas o que é entenderam. pior? O que é pior? Você ter um momento como esse, conseguir se abrir, ou você passar a tua vida inteira fechado num círculo Márcia Tiburi de ser? Em termos de eternidade, prefiro Cara, exato, o outro lado tá te Claro. dando uma opção de você... de crescer mesmo. E dá um trabalho do satanás, porque você quer estudar, você tem a sua vida, você vai lá e vai de um lado pro outro, trabalha o dia inteiro, não sei o que, tem compromisso social. Você tem que forçar, quase que na força bruta mesmo, falar, não, esse tempo aqui eu vou ficar quieto, e eu vou olhar pra dentro, e depois eu vou olhar pra algum negócio, eu vou tentar aprender, eu vou rezar, não sei o que. E, pô, vai fazer isso quando? Vai fazer de madrugada, quando tem ninguém acordado? Vai ter que recusar a coisa? Não, é assim, difícil, é difícil. Mas é que tá, é a difícil. solidão aqui, a gente está falando, se você está estudando, você está sozinho também? Você Então, está com essa solidão? mas Porque é a você aparência também de solidão que se leva... Exatamente, Sim. você também está ocupando. A Você solidão tá em mesmo é a diálogo. reflexão. Então, mas mas você está em diálogo. Tem alguém ali que escreveu o negócio, tem ali que você está... mas a solidão é o diálogo com você mesmo. Sim, então É, esse ou já não tem autodiálogo. interlocutor nenhum. Ou com Deus, né? Aí é que tá, entra o nosso querido, querido, fez até dizem que ele fez contrato com o Demo também, o Raul Seixas, naquela música Paranoia, que eu acho muito boa essa música, aliás, está na minha playlist das 1001 músicas, nossa. 1001 músicas brasileiras para ouvir antes de morrer, e na música Paranoia ele fala assim, pô, quando eu era pequeno, a minha mãe falava que eu sempre estava com Deus e não sei o quê, e aí eu tinha vergonha de fazer tudo aquilo que se faz dentro do banheiro e tal. E, então, essa solidão nunca é 100% só, né? Você Vai depender- tem vai um olhar depender, ali do Isso, transcendente, inclusive, né? quanto mais você evita essa solidão, mais você se aparta, e aqui a gente não pode Mais deixar... longe, Mais longe você tá dessa companhia que nunca te deixa. Porque você... E olha, do ponto de vista cristão, isso é muito óbvio, né? O pecado te afasta de Deus. Você fica pecando, Deus vai afastando. Tá ficando mais solitário. Mesmo para ficar fácil de visualizar para o pessoal que não é cristão mesmo, poxa, quanto mais tralha você põe na sua vida,
mais você se esquece de você. Você está preocupado com a impressão que você está causando no fulano, com a forma como o ciclano está te vendo, com a promoção do negócio do não sei o que no trabalho. A parte, em tese, o trabalho, você está ali trabalhando para conseguir um recurso para você. Mas aí você está servindo os outros. E de repente você não está nem se preocupando se você está fazendo seu trabalho direito. Exato, é se o fulano está vendo que você está fazendo o trabalho. Exatamente. E aí aquele monte de coisa começa a se amontoar, é como se tivesse você, assim, a pessoa no centro, imagina uma bolinha, né? Uma bolinha assim, luminosazinha mesmo. E aí, de repente, tem a sua percepção de você aqui fora. Né? E aí você vai colocando esse monte de coisa, aquilo tampa e te obscurece, como você se aliena mesmo disso. Não, e esse lado é muito complicado, porque a maioria, cara, 90% das pessoas caem, seja no nível mesmo, material. Se a gente, se você pega, o cara tá lá... Nós que somos ótimos, perfeitos. Não, digo pessoas que o cara cai nessa coisa de eu vou dar atenção. Você falou da atenção que me... Não, quero que eles vejam o que eu tô fazendo, né? Isso é uma coisa que eu vejo, assim, em altos, né, graus, assim, tipo, Sim. porra, chegou um intelectual, aí todo mundo quer aparecer pro cara que tá lá. E esquece de aparecer pro cara que tá do lado, cara, que é muito mais importante. E tá preocupado que você tá querendo te dar atenção. Cara, você me lembrou um negócio de garoto. Tinha, sei lá, 12, 13 anos. Idiota, né, 14. E eu estava numa escola de música, não sei exatamente, acho que eu já tocava e tudo, mas meus pais queriam que eu, né, estudasse e tal. Eu nunca estudei, fui um vagabundo. E aí, mas eu gostava de levar para a praia, a gente morava em Santos, para a praia, para o Jardim da Praia, os livros de partitura e ficar olhando Fingindo assim. que você tava... E ficar só vendo as pessoas passarem e falar, pô, o cara é um músico fodido. Cara, olha o nível de... É isso, não, entendeu? Mas exatamente essa idade. E olha nessa que idade legal. eu vou fazer uma confissão também, mais ou menos parecida. Eu morava numa casa que a janela do meu quarto dava pra rua. Eu tocava lá bem alto porque eu falava assim, vai que passa alguém aqui e fala assim, nossa, ele é um cara muito bom. Então. E, cara, isso acontece direto. O Antônio Torres, né? Andava com um livro de alemão. Sim, O cara fazendo um gênero. Assim, você sabe falar alemão? Não, mas eu conheço o meu povo. Muito bom. E olha que engraçado, pra gente fechar, né, o raciocínio, você vê que você ficar lendo, fingindo que está lendo um livro de partitura ao invés de lê-lo, faz com que você fique cada vez mais distante de ser um músico Exatamente, mesmo. Né? exatamente. Porque você só está em aparência, Isso. você só está em aparência. Você está sendo Vai pra afastado. balada com livro, velho. Coisa mais Cafona. Cafona. Tá lá com os livrinhos assim. Caraca, velho. É o livro de sovaco, eu falava, porque tinha um pessoal na livraria. Insustentável, eu levei, você vendeu pra cacete, mas era assim, sovaco. Rumo à Estação Finlândia. Não, nós lemos. Mas o pessoal depois de parar de comprava, disso, mas os negros compravam. Isso eu tinha livraria na época, mas vendia que nem rumo à Estação Finlândia, Edmundo Wilson, é um negócio complexo lá, denso, né? A viagem do Leme. Paulo Coelho. Mas vendia que nem Paulo Coelho, porque o virou Francis moda. falou que era bom, Ou na sei Globo, lá, né? alguém, Porra, na Globo. alguém Virou falou, filme. virou cult. Fechando, né? E aí você vê que engraçado. O foco na aparência te distancia de si, do mesmo jeito que o pecado te distancia de Deus. E olha que engraçado. O você que não se preocupa com essas coisas, o você que... Não é que, isso é indiferente, né? Mas o você que está focado no que é mesmo, é um você livre dessas impurezas e esse é o você que é mais próximo de Deus também. É isso aí. Quanto mais você vê... Porque aí é que tá, Deus te fez para alguma coisa. Deus te fez para cada um de nós para alguma coisa diferente. Sim, Quanto mais perto disso você tá, mais feliz, mais completo, mais perto de Deus também. Então, isso te dá uma alegria, o joy, né? Mais que alegria. Em italiano é gioia. Joia. Aqui é joia. Joia. Tem uma ópera aqui. É aquela alegria plena, assim. Então, quanto mais você se obscurece, mais infeliz você tá, né? E você, para se enxergar desse jeito que você está falando, você precisa de um nível de solidão. E a solidão, como qualquer outra coisa, eu vou falar uma platitude aqui, mas tudo bem, você pode usar
direito ou não, né? Se você exagera, você vira aquele cara deprimido, aquele cara... Você cai na depressão, no antissocial, no cara que não convive. O exagero da solidão. Aí é aquele cara cheio de mania, que não consegue ter uma pessoa que more junto com ele, que vai, né? Aí vira um... Então, são os cuidados que a gente também tem que ter. A gente está falando muito bem da solidão, mas também tem o... Se irrita com tudo que os outros fazem. Isso é uma coisa, cara, que é orgulho puro, né? Puro, Sim. puro. Cara, a pessoa vai errar, ela vai fazer bobagem. Entendeu? Você não Como se ela não fizesse. Exato. Se você for um modelo ali da perfeito, ok, não, mas, cara, todo mundo tá ali. É um aprendizado constante de viver. Acabei notando que acho que a gente está numa situação que é aquela que o Olavo, logo no começo do Coffee, ele pega e fala, essa questão de livre-arbítrio, o determinismo é uma questão que não existe, você não é nem totalmente determinado. Total. Não, esse negócio de solidão e não solidão, me parece que também é um negócio que não existe. É uma palavra que não se aplica. Agora tem uma bobagem semântica aí que separa solitude, que é bom, que é legalzinho, e solidão, que é ruim. Mas é uma besteira semântica. Mas eu estava justamente tentando raciocinar onde é que entra a oração nisso, né? A oração a gente está sozinho ou não? Não. Obviamente que não. Mas assim, quando você faz esse esforço de falar, você está falando com você está tentando pegar você ali, né? Para poder passar o que você quer passar para quem deve, né? Me deu um insight, porque é aí que você é o mais sincero, porque você sabe que você não consegue enganar. E eu acho que na missa isso acontece né? também. Eu acho que na missa também tem esse lance pra mim, de você ficar ali e falar, caraca, bicho, como eu faço bosta. Isso. Assim, e aí eu vou você tentando, sua miséria lá. ver, assim. Aí eu nem tô falando não é nem pra ele. Não. Tem não sei se foi o Nelson Rodrigues, que eu acho lindo de falar. Ou não, acho que esse é de um padre. Porque o Nelson Rodrigues fala aquela coisa que gosta da igreja vazia, mas não é. De um padre, de um sermão, que o cara fala assim, os que eu mais me aproximo são daqueles que sentam lá no final e não tem nem coragem de olhar para a cruz. Para a cruz. Entendeu? Esses que se orgulham aqui na frente, olhando assim, esses aqui eu desconfio. Agora, o cara que está ali atrás, esse é sincero pra caralho. Não, essa é a história dos fariseus lá que ficavam rezando alto na rua, né? Fazendo... Então é muito eu acho que tem uma pesado passagem, inclusive, do Evangelho. Tem, exatamente. Que ele fala exatamente isso. Ele fala, não, quem vai pro céu é aquele último ali. Os últimos serão os primeiros. Talvez seja até assim. Não, tem o fariseu, ele chega lá e ele agradece a Deus, fala, Deus, muito obrigado por eu ser bom e tal, perdoa aquele cara ali que é um bostinha e tal, não sei o quê. Isso, e aí o cara falou, meu Deus, me perdoa. E o cara é um cobrador de imposto, ele é um filho da puta mesmo, né? Ele fala, meu Deus, me perdoa. Ele fala, quem é salvo é esse aí. Tem até uma versão moderna dessa, que é, sabe o meme do Shed? É o cara que ele é de perfil. Que é Shed? O Shed. Sei. É o boneco loiro de perfil com o queixão e uma barba. É o Shed. Você já viu, com certeza. É aquele que fala 1 milhão de sim. Sim. Bom, Sim. Então é de jovem. É o Shed fala. É a tradução do evangelho no meme, né? Que ele fala. Muito obrigado, meu Deus, por me tornar based e não cringe como aquele soyak. Aí depois aparece o sojadinho. Meu Deus, me perdoa por ser sojado. Excelente, cara, isso é uma... Que é síntese, né? E às vezes a gente conversa aqui nos bastidores e fala, a gente fica lá falando, cagando regra e não sei o quê. Eu acho que a gente não caga, essa sorte, cara. A gente tenta, mas é importante dizer isso, né? A gente está aqui realmente numa conversa quase socrática mesmo, buscando alguma coisa. Bem pouco socrática porque a gente não tem essa capacidade. Mas a gente tá mais confessional do que... Mas assim, não tem como é que é? A pretensão de nada ensinar muito... ninguém. Não, eu tô resolvendo o problema da solidão aqui. Não sei. Era aí que eu ia chegar. A gente tá meio que caminhando para tentar entender, né? Tentar melhorar. É isso. E os assuntos vão ser sempre assim. Melhorar a gente não sabe E aí nada. é curioso, que entra que é um fio que a gente tá puxando durante a conversa inteira, que é o negócio da sinceridade. Né? O problema não é a falta de companhia, ou a companhia, a solidão, a não solidão. A merda dá quando você para de ser sincero. Sim. Né? Não adianta você querer ser solitário da boca por aparência, não. Não, legal, exatamente. bonito ser solitário. Aí cai na E mesma... o contrário é a mesma coisa. Você tem, cara, é achar essa autenticidade lá que o Lionel Trilling fala.
que é a sinceridade e a autenticidade, encontrar isso, mas não da boca, não por aparência, né? Sim. Cavucar. Isso não é de uma hora para outra, isso vai levar tempo. Eu até hoje tenho comportamentos que eu falo, cara, isso não sou eu mais. Entendeu? Isso era um adolescente querendo levar livrinho no coisa. Sim, não sou eu, não sou mais eu. Mas eu repito, cara, não adianta. Exatamente. Eu tava pensando nisso, cara, essas coisas de diálogo interno que você fala. Mas antigamente você nem percebia. Nem percebia. Mas ainda hoje tem algumas coisas, eu vou perceber bem depois. Sim. Sabe, falar mal de alguém que não tem que falar. Cara, por que eu falei mal da pessoa? Não precisava. Por que eu fui fazer esse comentário? Não, porque eu tô querendo me resguardar, mostrar que eu tô bem. É uma coisa estúpida, cara, sabe? Não, são coisas eu faço coisa mais idiota que essa. eu vou comungar, eu fico, deixa eu arrumar meu interior aqui, porque eu vou receber. Eu falo, não, ele já sabe. Exato. Não, sabe? Deixa eu... Não, mas essa coisa da comunhão, a solidão da comunhão. A gente tá competindo pra ver quem é mais idiota. É igual o véia, que é bom, É véia no pronto-socorro fazendo o Yu-Gi-Oh! De doença. Minha filha, eu tenho uma dor nas costas. Ai, minha filha, eu tenho uma dor nas costas com uma ferida que não cura. Monty Python de novo. Que é uma espécie de narcisismo também, né? Eu sofro mais do que você. O Monty Python é dos caras que são ricos, né? Os caras que são ricos vão... Não, mas quando eu comecei, morava numa caixa de sapato. Caixa de sapato. Era meu sonho. Era meu sonho. Morava num... Embaixo do bueiro. Bueiro. Que maravilha. Seria morar. Comíamos uma maçã por ano. Maçã. Como era meio rato por ano. Gota de orvalho que a gente conseguia beber a cada 10 anos. Esse sketch é muito bom. Procurem. Monty Python, não sei. Mas você estava falando, para mim, nos últimos anos, a solidão mais gostosa, não é muito boa, mas a solidão mais legal, assim, é a da comunhão, porque tá tudo em silêncio já. Isso é uma coisa que a missa, tudo bem, eu não sei como é que são os cultos, não foi em muitos, mas a missa, esse momento, isso desde quando eu ia com meu avô sem ser nem católico. Quando toca o sininho e fica aquele silêncio absoluto e assim, sem música, sem ninguém, não sei o que, e aquela fila, as pessoas... Depois a música até entra em alguns casos. Durante a semana nem isso, que é mais legal ainda. E você sente aquela solidão que você fala assim... Eu acho que é ali, toda vez, é que eu falo assim, eu não estou sozinho no mundo. Mesmo que acabe tudo, que eu esteja num... Que nem o Solzhenitsyn ou o Frankl. Tem alguém aqui e tá tudo legal. É engraçado a perspectiva que vai mudando pra gente, assim, eu vejo, antigamente, né, quando era ateu eu não vou nem comentar porque era um bicho, mas aí você vai começando a virar cristão, assim, e aí quando você vê uma pessoa, mesmo que você odeie, e ela tá falando, você fala, cara, que legal, a pessoa, né, sei lá, a pessoa saiu, imagina se o Caetano Veloso resolve virar um cristão, fala, que maravilha, que delícia, não, claro, que cara legal. É isso que a gente espera. Exatamente, não tem a maldade, inverteu pra mim a lógica, entendeu? Antes eu queria ver o cara... Se ferrada. Não, cara. Você quer ver o cara se salvar. Porra, velho, puta, isso é tão legal. O Lula amanhã olhar e falar, porra, cara, caguei. Isso tá tudo errado. Encontrei Deus. Chega. Porra, cara. Não. Sinceramente, não é porque ele fala que é, né? Sem aparência. Ele voltou e agora vai voltar, segundo Lula, Tem Lula. Coisas que eu volto a insistir. Foi alguém que me falou, eu acho que foi algum sermão, que é isso. Cristo salvou vagabundo, não você especialzão. Um monte de humanidade. Bosta. Eles têm que olhar no final da vida, um cara podre, assim, eu adoro série de crime, né? Crime real, assim, eu olho para aquele cara e falo, cara, se tivesse na minha mão, mas depois eu falo, cara, se esse cara se arrepender no último minuto da vida dele. Vou dar um spoiler aqui, o Crime e Castigo. Não é spoiler, né? Não é spoiler, não. 200 anos depois não é mais spoiler. Spoiler é 15 dias. Não, é que tem um garoto. Virou um padrão. Um garoto de 15 anos pode não entender. Mas não interessa. Com 15 anos não vai nem entender. Será que tem spoiler da Paixão de Cristo também, o filme? Ele morre no final. Não vou dar spoiler, mas vou contar um que esse me marcou, que foi um desses true crime que eu assisti, que é a história de um cara. Ele chega, uma família, 2 irmãos, pai e mãe, eles chegam em casa
tem uma tentativa de assalto, o irmão e a mãe morrem. Ele, pai, toma um tiro e sobrevive, e o irmão sobrevive. Investigações descobrem que o irmão estava envolvido, o que sobreviveu. Foi ele que orquestrou o plano. Era para morrer todo mundo e ele ficar com a grana da família. Ele se juntou com um comparsa, foi preso. O irmão do cara que sobreviveu. Não, o filho. O pai sobreviveu, tomou o tiro, era para ter morrido, mas sobreviveu. A mãe e o irmão morreram e ele sobreviveu porque estava no plano. Né? Sim. E a investigação aconteceu, o velho se recuperou, descobriu que foi o filho, né? Então, o moleque está na pena de morte. Sim, tá no corredor. Vai ser difícil. E o pai não deixa o moleque morrer. Ele fala, eu quero que ele se arrependa. É foda. É foda. Isso é muito foda. Muito. Isso tem que ser Forte. pesado. Forte. Foda. Perdão é a coisa mais difícil. Cara, eu fico olhando pra esse cara falando, nunca. Eu ia dar uma machada na cabeça do desgraçado. Mas o velho tá lá. E são Ele vários, recorre. Toda vez que dá a pena de morte, ele recorre. Ele fala, não vai morrer. Até ele se arrepender. Não, imagina Pelo o quão menos, solitária não deve ser a vida dele. Não porque ele... Porque imagina... Não, ele provavelmente ele tá na contar isso solitária, pros né? outros... Não, o pai. Imagina, imagina ele contando isso pros outros. Não, você é louco. O que você tá fazendo? Você tá maluco? É ir contra tudo, cara. Contra tudo. Mas é louco porque E além a favor, na verdade, a favor de Sim, tudo, né? exatamente. Do correto. além do É perdão muito foda isso. ao assassino da mulher Sim. e da filha, do Sim, filho, sim. ainda tem o Uma perdão traição. do filho. Do filho que traiu, a cara. coisa- Aquilo que mais... Porque é uma coisa, como pai, que é muito foda isso. Você sabe que você é capaz de perdoar. Sim. E aí você também vê, quando você faz as cagadas, fala assim, bom, entendi, Será que Deus- Deus vai me perdoar mesmo, porque a misericórdia... Se eu tenho, que sou esse nada, tenho essa É um misericórdia. microcosmos, né? Microscópio. A imagem O microcosmos A imagem e semelhança vem da daí criação, também, a é. criação, Imagina, claro. ele tá ali, ele não vai deixar esse moleque... Claro. acho que é Deus, Cristo olhando e falando, cara, não vai. Vai, uma hora você sai dessa porra, Você bicho. vai, eu quero que você se arrependa. Tirou a gente, né? Demonstração Não sei de... também não sei se tirou. Vamos lá. Tô muito Estamos débito ainda. tentando ir a caminho. Tem um Muito monte cara. de débito aí. Rola a dívida aí, vai. Tá no vermelho. Americano. Eu quero um julgamento americano. Vai rolando essa dívida aí. Acho que a demonstração mais impressionante que eu vi de perdão foi num julgamento. Tem uma série, se eu não me engano, na Netflix, que conta a história. Acho que é o último julgamento, o último nazista, alguma coisa assim. E ele está sendo julgado. Ele era meio que um pau-mandado, não era chefe de nada e tal, mas ele tomava conta de uma unidade de um campo de concentração. Era o chefe da guarda, alguma coisa assim. E ele tá velhinho. E é incrível, né? Porque aquela história dos canalhas, os canalhas também envelhecem, né? Mas você sabe da história do cara e tal, e aquilo vai dando uma dó, aquela cara de velhinho, sabe? Aquele olhinho bonitinho. Mas era um grande filho da puta, né? Etc. E aí, no meio do julgamento, uma judia, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, ela levanta e fala no meio do julgamento, fala assim, olha, eu te perdoo, vai lá e dá um abraço no cara. Detalhe, ela esteve presa nessa unidade, né? Quer dizer, o cara era num campo de concentração, Ele ele era é o carrasco. Carrasco dela. Entendeu? Deve ter visto Ela te ele fazer perdoa e muito. vai lá e abraça o cara. Aí, Cara, porra, foi uma horrível. doideira. Queriam matar a mulher, né? O pessoal, os judeus lá que caçaram esse cara, porra, foi difícil achá-lo, né? Porra. Falaram assim, porra, essa mulher vai estragar o julgamento, porra. Tem que matar esse desgraçado. Ele foi preso, foi condenado, e morreu. Porque existe Quer a dizer, justiça recorreu também, e né? tal. Sim, a gente tem que ter... Mas ele Então, tava a muito geração velhinho. não O cara tá com tipo 85 anos, 90 anos, entendeu? Aí, bom, mas enfim, fugiu um pouco do assunto. Vamos Não, embora. maior punição pro cara é, sei lá, soltar ele numa pista de atletismo. Corre 100 metros. Corre. Pô, legal. Muito bom, eu Isso acho aí. que
Chegamos? É isso? Chegamos, né? Não chegamos a lugar nenhum, mas chegamos ao finalmente. A Né? gente nunca chega. bom papo, eu gostei. Eu gostei Papo bom, também. papo bom, Achei papo legal. bom. Se você gostou, deixa o seu like. Isso. Isso aí, vai lá, manda. Nos ajude. Faz né? o jabá. Deixa seu like. Nos procure em redes sociais como Instagram, Twitter. Aquele que começa com... É monossilábica, não vou falar. Esse não tem ainda, mas vai ter. Nos procure nas plataformas de vídeo alternativas como o Rumble. Olha, estamos no rumo? A gente tá no lá, estamos no Rumble? Odyssey, faz Tamo no tempo. Rumble, Faz cara. tempo já. Faz um tempo já. Olha só. Eu sou um dinossauro, só conheço o YouTube. Eu também, né? Dinossauro já. Conheço. Vimos nascer no YouTube. Eu conheço o Orkut. Entre também na nossa comunidade do Orkut, no nosso grupo do Mirk, Nossa. sala do chat da UOL. Nesse aqui, Mirk. Mas siga Sala também do UOL os foi nossos foda. amigos. Siga o Carlos de Freitas, @crfreitas no Instagram. É C Freitas C R. Freitas, R. C Freitas, Eu R. me confundo, sempre eu digito errado. Não, E ele me corrige automaticamente. C Freitas R. C Freitas, R. @Luigi Marnoto também Luiz no Instagram, Marnoto, Instagram. que se mantém longe das brigas. Pouco frequente, mas estou lá. Mas o avatar é legal, tem uma panela na cabeça. Tem, eu preciso mudar Menino aquela foto. maluquinho. Eu acho legal. Não, não monte. E Felipe Trielli. Felipe Trielli, Luz Conorato, a gente não se apresentou no começo, você viu, né? É verdade, que o pessoal já mas vai conhece. tá lá. O pessoal já conhece. Tem coisinha escrita, Nossa, não tem? Tecnologia, né? Ninguém ouve mais só o áudio, né? Que tristeza, mas enfim. Se ouve, tá sabendo agora. Mas Você é. chegou até aqui. É isso aí, muito obrigado por você Beleza? que acompanhou. Obrigado, boa Valeu. noite. Sugerir, né? Caso você não tenha visto a semana anterior, nós falamos também sobre paganismo e Vikings. e vikinismo. E foi bem solitário o começo do programa pra mim. Eu Foi me senti extremamente muito triste, tava solitário. todo mundo Não, batendo. Foi pra todos. Só o Arthur me Te deu. defendeu? Então assistam lá pra ver um Não é exemplo à toa de que ele não tá solidão. aqui hoje. E outra, teve um comentário lá que falou, não, o único que falou direito foi o Lucas. O resto ficou aí falando de religiosidadezinha, não sei o quê. Mas você falou, parabéns, Lucas. Tá, o pessoal tá gostando. Tá uma benção. A benção. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até Valeu. depois. Antes de... A ideia inicial era que falar de solidão era só deixar ele mesmo falando. Sozinho, entendeu? Mas os nossos chefes obrigaram a gente a estar aqui. A trabalhar. Infelizmente, É isso, tchau. eu queria estar dormindo.